Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um vídeo aqui no canal do YouTube, Eliakim Cordeiro. E que o Altíssimo abençoe a todos em nome de Jesus. Desta feita eu quero falar um pouco sobre a Santa Ceia. Aqui eu vou trazer um pequeno comentário sobre o que é a Santa Ceia, baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Foi por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por quem há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, somente até o versículo de número 32. Amém? Eu fiz um pequeno esboço. Paulo começa dizendo o seguinte: eu recebi do Senhor. Paulo recebeu essa revelação diretamente de Jesus Cristo. Amém? Bom é quando nós recebemos a revelação de Deus, quando recebemos a palavra de Deus, porque dessa forma temos o que falar. Vamos falar o que a palavra de Deus nos revela. Amém? O que ela nos diz, o que ela nos manda falar, e não o que nós queremos dizer. Amém? Compare essa passagem com Mateus, Evangelho do apóstolo Mateus, no capítulo 26, versículos 26 até o 29. E também com o Evangelho segundo escreveu o discípulo Lucas, no capítulo 22, versículos 19 ao 20. Você vai ver que o Evangelho de Lucas foi escrito por um discípulo de Paulo, pelo discípulo de Paulo, o evangelista Lucas. Amém? O médico amado, conforme diz o apóstolo Paulo. Então, a mesma coisa que está escrito em Lucas está escrito aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Glória a Jesus. O versículo 24 ele diz: Jesus, fazei isto. O que Jesus Cristo falou lá na ceia é o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Coríntios. Ele diz assim: fazei isto. Tomar o pão, abençoar, partir, distribuir entre os irmãos e depois comer. Participar do corpo. Ou do partir do pão, do sacrifício. Amém? E ele diz mais ainda: em memória de mim. Fazer isso em memória de mim, Jesus Cristo diz. Versículo 25. Depois de cear, primeiramente ele tomou o pão, o partiu e entregou aos seus discípulos. Depois eles participam do cálice. Amém? O cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Cristo, conforme esteja aí escrito na sua Bíblia. Glória a Jesus. O sangue de Cristo estabelece uma aliança entre Deus e o homem, uma nova aliança, porque existiram alianças anteriores. Amém? Uma aliança de perdão e graça, que sempre foi revelada na palavra de Deus, mas não na sua plenitude, na sua completude, como é através do sangue e
trazemos aí, fazendo uma comparação com Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 ao 13, e também o capítulo 9, versículo de número 15. O cálice é uma garantia, ele é um selo de que estamos inclusos nesta aliança, de que participamos desta aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. Anunciai, traz o sentido de proclamar essa palavra sempre. Amém? Anuncie, anunciando que Jesus Cristo, ele é autor e consumador da fé, foi ele o sacrifício vivo, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele a si mesmo se entregou no meu e no seu lugar pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 27, ele vai falar que havia algumas pessoas que ceavam de forma indigna, ou seja, indignamente, isto é, descuidadamente, irreverentemente, como se fosse uma refeição comum. Esse era o problema. E a refeição comum era feita pelos gentios, pelos pagãos, quando eles se reuniam para celebrar um culto de adoração a um Deus, a uma divindade, onde eles estavam lá reunidos, eles se embriagavam, se entorpeciam e comiam e bebiam em celebração a esses deuses. Mas a ceia do Senhor, ela deveria ser feita diferente. O apóstolo Paulo escreve até a igreja de Corinto, escreve essa carta, essa epístola para a igreja de Corinto, fazendo menção do que essas pessoas faziam anteriormente, antes de conhecerem a Jesus Cristo. Mas havia pessoas que ainda faziam da mesma forma. Se embriagavam, se entorpeciam, comiam e bebiam. Louvado seja o nome do Senhor. De forma indigna, como se estivessem participando de um ritual pagão, ou como se estivessem comendo e bebendo dissolutamente, ou seja, sem nenhum nexo com Cristo Jesus e o seu sacrifício, porque a ceia é um símbolo, é uma simbologia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele mesmo se entregou o seu corpo e seu sangue pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fazendo assim, eles estavam insultando o símbolo. Insultar o símbolo insulta também o seu significado. Amém? Glória a Jesus. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, ou seja, se certifique que não está pecando contra os seus irmãos na fé. E só então coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, é necessário haver uma comunhão entre a irmandade, haver uma comunhão entre os participantes, entre a igreja, entre o corpo de Cristo. Tem que haver uma comunhão entre os participantes, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, e tem que ter uma comunhão entre aquele que está tomando o pão e do vinho, participando da ceia, com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Versículo 29. Condenação. Ele vai falar sobre condenação. Amém? Mas essa palavra ela não é a condenação final, porque há uma maneira de ser perdoado. Essa condenação, irmão, é para arrependimento. É um julgamento que Deus faz. É uma maneira de Deus levar o crente ao arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa e se converta do seu pecado, dos seus maus caminhos, conforme diz a palavra de Deus. Amém? E essa condenação é justamente esse castigo de Deus para levar o crente ao arrependimento, é justamente para que ele não caia na condenação final que será dada para os ímpios. Versículo 30. Por essa causa, a causa é a irreverência, levou Deus a punir-nos com doenças e muitas das vezes até com morte. Versículo 31.